permitindo o povo aqui, vai entrando, nós já começar. Professor, Pode falar. essa 3 aí, essa que você tá fazendo era 3 ou era 4? Era 4, né? 4, a 4. É 70, não é? 70. Isso mesmo. Ah, valeu. Vamos lá, quem for entrando agora, eu vou aceitando aqui para não ir perdendo tempo aí, para aproveitar o tempo que a gente tem, né? Repito, aqui não está muito retinho, não. Peço até desculpa que a gente está fazendo aqui na tora, né? Não estou usando régua, nem compasso, nem nada. Mas vamos lá. Se essas duas são paralelas, eu desenho essa paralela também. Agora vamos usar a ideia que a gente tem de ângulos alternos e internos. Presta bem atenção, gente. Olha bem, aqui na 140, esse ângulo aqui, então, vale quanto? Ó? Esse ângulo formado de T com triângulo. Quando eu somo esses dois aqui, tem que dar quanto mesmo aqui? Não tem que dar 180? Então, quanto que é esse ângulozinho aqui, ó? Concorda comigo que ali vai 40 graus? Beleza? Agora, por ser alterno e interno, se aqui é 40, quanto que é esse ângulo aqui de cima? 140. Ou seja, então eu já sei que ali é 40, não sei? Perfeito. Agora observa para vocês verem. Esse ângulo de 40, observando essa retinha, com essa outra reta aqui agora, ó, ele também é alterno e interno, esse pretinho aqui, concorda comigo? Ou seja, se aqui é 40, quanto que é esse pretinho aqui do lado de fora? Ó? 40. Concorda comigo? Ou seja, por ser alterno e interno, olhando essas duas retas aqui agora. Esquece essa do meio aqui agora. Ou então você pode fazer assim também. Ó. Vamos olhar essas duas aqui. Ó. Se aqui é 140, ou então esse próprio. Ele não é oposto ao vértice aqui de dentro. Então esse daqui de dentro é quanto também? 40. E ele é alterno e interno é esse daqui, tá vendo? Ou seja, então ele também é 40 graus aqui nesse lugar. Ou seja, agora ficou fácil, né? Quando eu somo esses três aqui, não tem que dar 180? Se aqui é 120, aqui é 40, quanto que vai ser aqui dentro? 20 graus. Agora, ele não pediu o valor de x? Vamos usar aí agora a soma dos ângulos internos. Se eu somar x mais 90 mais 20, tem que dar 180. Ou seja, x é igual 180, 90. Deixa eu tirar essa cadeira aqui do rumo, né? 90 mais 20, 110. Então, 180 menos 110, o meu x vale 70 graus. Perfeito? Alguma dúvida? Queira perguntar? Nope. Pode falar. Dica. Não, tá ok. Beleza. Dica para vocês, gente. Então, sempre quando vocês tiverem questão de retas paralelas, a ideia é coloca naqueles joelhos que foram criados, igual aqui 90 graus. Se quisesse colocar até aqui em cima, podia. Só que ali não vai ajudar em nada, porque para a questão do alterno interno, o triângulo está aqui na horizontal, aquele ali não tem na horizontal, não sei se ajudar vocês. Mas, até ali, você poderia ter colocado uma reta paralela. O que eu quero dizer para vocês? Coloca essa paralela, nós vamos ver agora nessa número 5 aí, ó. Sem colocar a paralela, você não consegue. Mas se em cada joelho desse daí você colocar uma paralela, você vai ver que a resposta fica muito simples. Todo mundo conseguiu fazer essas 5 aí sozinho? Só para ver enquanto eu desenho aqui. Quem ainda não olhou ela, olha aí pra gente aí, número 5, só para vocês verem. Esse é um exercício que quem olha de fora talvez tenha uma dificuldade tremenda para resolver ele. Mas que no final de contas, ele é muito simples de resolver. Desde que você coloque essas retinhas paralelas para poder usar a ideia de alterno interno e esfolcagem oposta pelo vértice. Enquanto eu desenho aqui no quadro, quem não olhou ela, olha aí, fazendo favor, para a gente discutir ela. O X vale 50? O X vale... Essa daqui eu não respondi ainda não, gente. Eu só passei as retinhas aqui. Se alguém responder... Mas assim,
pelo desenho, mas eu não vou muito pelo desenho, não pode ser que seja 50. Mas pelo desenho aqui, eu acho que ele é maior que 50. Ah, tá. Pela abertura. Mas vamos discutir aqui, peraí. Deixa eu riscar aqui. É porque essa daqui eu não respondi, não. Como eu vi que era só traçar a zetinha, eu só risquei aqui e não cheguei a terminar de responder ela, não. Nós vamos responder junto aqui agora. Tá? Se bem que pelo desenho, esse 20 graus aqui também tá parecendo ser um 200, né? Não pode seguir esse desenho também, não. Então pode ser que você tá certo. Vamos ver aí. Vamos lá. O que a gente conversou aí com vocês, pessoal? A ideia aqui é, vamos desenhar então as paralelas, passando em todos esses joelhos, esses cotovelos que a gente tem aqui. Então aqui, eu vou desenhar a paralela R, vou desenhar a paralela passando aqui também, vou desenhar a paralela passando aqui também, certo? E a partir de agora, qual que é o pensamento que eu quero que vocês tenham? A partir desse momento, você vai pensar sempre nas duas retinhas que estão paralelas próximas, sempre olhando o alterno interno. E aí você pode começar de qualquer lado. Eu vou começar olhando aqui, ó. Olha bem. Aqui não é 10 graus? Então, por ser alterno interno, quanto que é esse ângulo aqui de cima aqui, ó? 10 graus. Concorda comigo? Todo mundo conseguindo ver isso aí? Tranquilo? Sim. Ou seja, então alterno interno 10. Logicamente, se ali é 10, aqui também vai ser 10. Já vou colocar aqui de vermelho. Alterno interno de novo. Repita, a retinha ficou totalmente torta aqui, né, gente? Mas, tá bom, só para ele ter uma ideia aqui. É como se ele estivesse passando aqui, né? Se aqui é 10, por ser alterno interno, quanto que é esse? Essas retas do vermelho tá passando como se fosse na metade do ângulo. Não, na metade não. Aí que tá. Não significa na metade. Por que não significa? Na realidade, ela tem que estar paralela a essas duas aqui, tá vendo? Porque o exercício falou que R é paralela a S. Então, todas essas que você colocou é paralela. Então, não significa no meio. Por exemplo, aqui deu coincidência de ser no meio, né? Mas você vai ver que aqui, por exemplo, aqui é 10. Então, essa partezinha aqui, eu vou apagar o 80 aqui, ó. Essa parte aqui é 10, por ser alterno interno aquela. O ângulo interno é 80. Se aqui é 10, quanto que é essa parte daqui, ó? 70. Então, não tá passando longe de ser no meio, tá vendo? Ou seja, a divisão ali depende de onde está passando e de acordo com a relação do alterno interno que você vai fazendo. Então, aqui está na parte de cima, aqui está na parte de baixo. Por ser alterno interno, os dois é 10 graus. Se aqui é 10, tem que estar 20, então aqui também é 10. Por ser alterno interno, esse está aqui, então aqui também é 10. E se aqui é 10, tem que dar 80 graus, então esse aqui é 70. E aí você vai fazendo. Se aqui é 70, quanto que é o alterno interno aqui, então? 70 graus, certo? Aí você fala, professor, mas aí não tem como saber o valor desse daqui. Tem. Olha o alterno interno aqui, ó. Se aqui é 50, quanto que é essa parte aqui, ó? 50. Então, meu x vale 70 graus mais 50 graus. Meu x vai valer 120 graus. Passei e foi longe. Mas na realidade você não pensou muito errado, não. Eu entendi. Porque o 50 que você pensou por ser alterno interno é esse daqui, né? A única diferença é que pensa junto com aqui, ó. Você pode ver que aqui os dois, ali o 70 e o 5, por que eu imaginei que não seria 50? Você pode ver que a abertura dele tá assim, né? Ó, ali o X. Ou seja, você tem duas retas inclinadas. Quando você pega o 50, você pode ver que essa aqui está inclinada, mas essa daqui está reta, ó. Vamos dizer assim, entendeu? Não tem a mesma inclinação lá de baixo. Então, por isso que você tem que passar aquela retinha no meio que a gente fala que é lá no joelho, lá no cotovelo, né? Ou seja, você tem um cotovelo, você passa a retinha aqui no meio. Detalhe, no meio, mas ele não é bissetriz. Aí a pergunta do colega foi interessante. Ele não é bissetriz aquele ângulo. Ele está passando no meio, mas ele é paralelo a essas duas retas, ou seja, a mesma inclinação que elas têm. O certo seria da gente estar fazendo esse desenho aqui, gente, usando régua, né? Toda bonitinho. Repito, se eu fizer isso, aí cai no nosso não rende mesmo, eu não vou usar. Até que eu tenho aqui do lado. Mas eu não vou usar, não. Mas, repetindo, o certo é fazer isso, que tem que ficar bonitinho. Mas o próprio exercício está meio desregulado, né? Que olha o tamanho desse 20 graus e o tamanho do X aqui para você ver. E o X é 100 graus a mais que ele, né? Então, o próprio exercício da gente não está muito bonito. Mas, vamos fazer de acordo com o que a gente viu da questão dos alternos internos, beleza? Beleza, entendi agora.
Todo mundo entendeu, gente? Alguma dúvida que ele perguntar? Tranquilo? Vamos continuando aí, então. Se por acaso eu falar alguma coisa aí, passar muito rápido, gente, e ficar meio sem entender, pode parar e falar, professor, estou querendo saber, e aí a gente tira suas dúvidas, beleza? Pode falar que eu paro na hora e explico a sua dúvida, tá? Aqui é porque a gente está andando rápido para ir a maior quantidade possível. Calista é grande, mas repito, por exemplo, eu estou gastando esse tempo com vocês aqui, é porque eu estou tentando fazer a gravação da resolução desse exercício, só tem dia já tem 2 semanas que eu estou tentando e não sobra tempo de gravar. Então, eu já vou corrigir a grande parte com vocês agora, e aí o restante que faltar, que aí vai faltar menos, aí eu gravo e mando o vídeo para vocês da resolução delas. E aí, quem tiver dúvida depois, de acordo com a vídeo que eu vou estar respondendo, aí a gente depois discute essas dúvidas nas nossas próximas aulas aí. Tranquilo? E se for o caso, a gente tem necessidade também, não sei quando vai voltar, né, para ter aula presencial, que é o meu sonho, que é muito melhor. Não sei quando voltar, mas enquanto não volte, se for o caso, a gente marca mais aulas dessas extras aqui. Falei para o Albino isso daí, né? Ele preocupado, né, da questão, até em questão de financeira, né, que tinha que pagar. Eu falei, Albino, eu tô querendo ajudar os meninos, eu não tô cobrando nada de você, não. Eu quero é marcar, tanto é que já tem 3 semanas que eu tô ensaiando marcar essa aula com vocês. Não sei se vocês lembram que eu falei na aula de quinta com vocês lá da outra semana, que ainda a gente teve que ir pro Instagram, naquele dia que deu problema lá. Eu já estou querendo marcar essa aula extra com vocês e vem enrolando, que ele estava com medo de eu estar cobrando essa aula. Eu falei, não, rapaz, eu estou querendo ajudar os meninos. Essa aula extra aí é porque eu acho necessário para a gente andar. E aí ele entendeu agora e hoje aí deu certo, me colocou no grupo para dar certo. Então, se for o caso, a gente marca mais, não tem problema não. Comigo tem disso não. Eu quero é ajudar vocês, que vocês saiam bem lá e que quando vocês veem uma questão dessa, que vocês vão ver que 80% erra, porque não tem conhecimento de geometria, vocês vão fazer ela com a maior calma possível, gastar 1 minutinho, já vai para a próxima, sorrindo, que está tranquilo, e depois aí vir me dar um presente que vocês conseguiram, porque eu ensinei. Vamos lá, questão 6. Deixa eu desenhar aqui. Essa daqui eu acho que foi tranquila para vocês, né? Ou seja, o que vocês discutiram aí para tentar chegar na resposta aqui, né? Você tem, então, esse sistema, falou para vocês que calcular o valor de x e y, isso, o valor de x e y, te deu o triângulo, não falou se esse triângulo é retângulo, isósceles, não sei o que tem, mas pela lógica não é, né? Porque ele colocou letras diferentes. E falou que esse ângulo aqui vale 117 graus. Então, perguntinha, antes mesmo de falar em valores, só a pergunta que eu quero fazer para vocês, gente, só em questão conceitual. Qual que é o conceito que vocês vão usar para responder isso aqui? Que são 2 conceitos diferentes que vocês vão usar. Se eu perguntar para vocês, vamos supor que vocês estão fazendo uma prova aí que tem questão subjetiva. Exemplo, de institutos militares, eu não sei se alguém pretende. Que aí tem alguma questão subjetiva, que você tem que responder e, logicamente, discursar como você chegou. Então, você tem que falar qual que é o conceito que está por trás daquilo. Então, pergunto, quais são os 2 conceitos ou mais conceitos que vocês vão utilizar para responder isso aqui? Quando você toca uma questão dessa daqui direto. Ângulos suplementares? E outro, né? Como ele já te deu um triângulo, ele já falou que você achar os valores dos ângulos internos, ele já está falando logo de cara, você vai utilizar o conceito de ângulo interno, que provavelmente é o somatório, porque ele está falando de 3 ângulos, então o somatório dos ângulos internos de um triângulo é 180. Você já pode saber disso, que é aquela questão dos ângulos, né? Ou seja, o 117 aqui é a mesma coisa de quem aqui mesmo? Vamos ver se vocês lembram aí. Tem que somar quem para achar o 117? O x e o x sobre 2. Perfeito. Então, x mais x sobre 2 tem que dar 117 graus. Beleza. Aí é só tirar o mínimo múltiplo aqui, não é isso? Sempre os outros 2 ângulos vão dar o ângulo de fora, né? Sempre. Sempre o ângulo externo é igual à soma dos outros 2 que não são consecutivos a ele. Ou seja, que não são suplementares a ele. Então, tira o y, os outros 2, então, vai ser exatamente aquele valor. Sempre assim.
no triângulo, tá? Não esquece disso. Então, vamos lá. Aqui, tirando o mínimo, vou fazer meio direta. Não sei se vocês sabem fazer direta assim, mas eu acredito que sim, que vocês já estão acostumados. Que vai dar, então, isso daqui. Tranquilo? Tranquilo. Tirando o mínimo aqui é 2, né? Divide por baixo, multiplica por cima. Aí lembra que aqui é 1, aqui também é 1. É assim mesmo que vocês fazem, né? Vamos lá. Então, aqui vai ficar 3x igual a 234. X igual a 234 dividido por 3. Vai dar quanto essa divisão, gente? 78. 78. Vocês montaram essa continha ou vocês dão conta de saber que é 78 de cabeça aqui? Sejam honestos comigo. Eu montei a continha. Também montei. Vamos discutir, então, raciocínio lógico aqui para tentar ajudar vocês em questão de prova e questão de tempo, tá? Mas não está errado, não. Tá? Para ter certeza, monta a continha. Ele costuma falar o seguinte, né? Aqui, por exemplo... Mas o que adianta montar a continha, depois você vai ficar inseguro e vai ter que... É o que eu tô falando. A gente fala para ir direto, mas é assim, por exemplo, aqui na aula a gente faz tudo direto. Chega no dia da prova, é igual quando vocês fazem engenharia. Aí você está fazendo um cálculo de integral tripla, calculando o volume, que dá praticamente uma página e meia de exercício a resposta. Mas na hora que pergunta lá quanto que é 2 mais 2, você vai na calculadora e bate. Ou seja, você não tem coragem nunca de colocar 4 sem fazer, para ter certeza. Mas só para desenvolver raciocínio lógico, tá, gente? Você tem 234. Você pode separar aquilo ali como 210 e como 24, concorda? 210 dividido por 3, 70. 24 dividido por 3, 8. Então, 78. Que aí você divide, você coloca em dois números que você sabe a divisão por 3. E aí fica mais fácil de responder. Tranquilo, achei 78. Achei o X, então. Então, o primeiro ângulo aqui eu já tenho, 78. Esse daqui também eu já tenho, então, né? Que não é X sobre 2? Então, 78 sobre 2, 39. Como que eu acho o Y agora? Eu já fiz direto, eu Só fiz somar os 3 igual a 180. de 180. Perfeito. Somando 78 mais 39, deu quanto aí? 117. Lógico, né? É a soma. Lógico. Então vai ficar y mais 78 mais 39 tem que ser igual a 180. Ou seja, y igual a 180 menos 117. O y vale quanto então? 43? 53? 43. Isso daí mesmo? Ué, mas se for, no caso, se for, só pensar assim, que ele é o suplementar daquele 117 ali, seria 63, não? 63? Beleza. É porque no caso você colocou e... Ah, não, tá certo, perdão. Isso mesmo? 180 menos 17, se eu pegar aqui 80 menos 17, vai dar 73, menos 10, 63. Isso mesmo, né? Então, 63. Outra maneira que você fazia, que você pensou muito interessante também, né? Esse daqui, na realidade, não deu nem ter feito a questão da soma dos ângulos internos. Eu estou fazendo só porque antes eu falei que eu ia usar, né? Mas não precisaria. Como você sabe que os dois são suplementares, e o colega falou aquela hora, né, do conceito envolvido, se os dois são suplementares, se esse é 117, esse daqui, então, quando eu somar com ele, tem que dar 180. Então, você já sabia desde o início, até antes de fazer isso aqui, já tinha como você saber, então, que esse ângulo aqui valeria 63 graus. Beleza? Tranquilo? Eu até ia falar que era um jeito de resolver também, fazer x mais x sobre 2 mais 63 igual a 180. Pode também, tranquilo, pode sim. Tranquilo. Outra maneira, até porque vai chegar do mesmo jeito. E aí você utiliza, então, os dois conceitos, né, de ângulos suplementares, que é o ângulo interno mais externo, e depois a soma dos ângulos internos. Perfeito. O que eu cobro de vocês, gente, que eu quero cobrar de vocês é que, muitas vezes, vocês sabem responder, mas se a gente pergunta, mas por que é desse jeito? Aí você não sabe. Por isso que eu costumo falar o seguinte, gente, conversei com vocês naquele primeiro dia, a gente brincou bastante lá, eu sou um cara que até o 9º ano, eu era daquelas pessoas que eu olhava, tinha aqueles ventiladores na minha sala, eu estudava em escola pública, era do interior, de uma cidadezinha chamada Palminópolis, 3.000 habitantes. Aí tinha um ventilador daquilo na sala que estava rodando, né, lá, e eu morria de vontade de arrancar a cabeça da professora de matemática com esse ventilador, que eu morria de raiva, eu nunca aprendi matemática na minha vida.
Aí, quando chegou no primeiro ano, surgiu uma história do governo federal aí que não ia ter mais vestibular no Brasil, aqui ia ser igual nos Estados Unidos, que você mandava o currículo, né? Ou seja, você mandava o seu histórico e eles escolhiam qual que era o curso de acordo com o seu histórico. Então, o que eu fiz? A partir daí, então, eu falei, vou ter que estudar. E aí, a partir do primeiro ano, eu passei a gostar tanto da tal da matemática, eu virei professor de trem. E aí, como que eu passei a gostar? Eu passei a prestar atenção no que o professor fazia. E detalhe, gente, eu não era muito de copiar a coisa, não. Prestava atenção e depois eu ia ensinar os colegas do lado. E aí, como eu ia ensinar, eu passei a aprender. Pra você ter uma noção qual foi meu método. E aí, eu passei a dar conta de fazer. Gostei tanto que eu fui fazer faculdade de matemática. Foi a primeira faculdade que eu fiz. Eu fiz 3, né? 4, aliás. A última agora. E aí, eu fui fazer matemática devido a isso. Então, repito. Você tem que saber o porquê. E esse porquê você pratica olhando e falando. Mas por que deu aquilo ali? Pergunta, gente. É assim que você aprende o conceito. E se você aprende o conceito, muitas vezes você não precisa decorar algumas coisas, que aí o conceito está na sua mente e você desenvolve aquilo que é preciso. Tá? Deixa eu parar de falar aqui que não resolve, né? Tem aula esse de jeito. Vamos lá. Número 7, né? Triângulo ABC, temos B congruente a AC. E o ângulo externo do vértice A, 1,72 m. Vamos lá, vou desenhar o ABC aqui então. Falou que o ângulo aqui é A, aqui é B e aqui é C. Aí falou que o ângulo B e C são congruentes. E o ângulo externo do vértice A, 1,72 m. E eu desenhei para cima demais agora, né? Mas vamos lá, aqui vale 72 graus. Ah, vou ter que desenhar para baixo. Tem como não. Vamos de novo. Se eu falar assim, ângulo externo, eu posso pensar assim, então. Ali tem um, aqui tem outro e aqui tem outro. Esse ângulo aqui está falando que vale 72 graus. Então, aqui é A... Vai dar 36, 36 e 108? 36, 108 e 36. Isso. Aham. Isso daqui mesmo. Vamos lá. Falou que B é congruente a C. Vamos lá, gente. Primeiro, o que vocês fez de ideia inicial aí? Qual foi o pensamento que vocês fizeram aí para responder isso aqui? Eu coloquei que o 72 mais x é igual a 180, né? Que são os ângulos... a soma dos dois é... Peraí. Ganhei aqui. Falou que os dois dão 72, né? Mais x tem que dar 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Beleza. E como o Thiago falou aqui. Continue. Perfeito. O que eu posso pensar então? Primeiro, você pode usar duas ideias. Primeira ideia, né? Se eu somar esses dois aqui, tem que dar 180. Então, você já acha o valor desse ângulo aqui, né? Certo? Eu vou pôr x aqui e vou chamar esses aqui de baixo de y. Pode ser assim? Aí, duas opções. Primeira opção, se você acha o valor de x, depois você pode pôr, então, 2y mais esse valor tem que ser igual a 180. Uma opção de resposta. Ah, tá. Beleza. Alguém mandou no privado aqui, agora eu vou explicar aí, tranquilo? Vamos lá. E outra opção que você poderia fazer. Se esse aqui é externo, então quando eu somo esses dois aqui, tem que dar quanto? 72. Certo? Eu vou usar essa ideia, tá? Porque para mim fica menor o cálculo. Então, vamos lá. Y mais y tem que ser igual a 72 graus. Então, 2y igual a 72 graus, passando 2 dividindo, você achou que o y vale 36 graus. Então, obviamente, o ângulo B aqui, ó, o ângulo B vale 36 e o ângulo C também vale 36 graus. O ângulo A agora, repito, você colocar x mais 72 tem que dar 180. Então, x igual 180 menos 72. X igual 108 graus. Então, você tem que o ângulo A vale 108 e o ângulo B e C valem 36 graus. Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo. Dúvida do colega aí, eu vou abrir um aspas aqui rapidão só para a gente discutir uma coisa.
Mínimo múltiplo comum, gente. Deixa eu colocar 2 tipos de fração diferentes só para me discutir com vocês aqui. Opa. 6, não. Ou 6 aqui não, porque não vai dar muito alto. 7 sobre 6. Primeira pergunta que eu quero fazer, gente. Como vocês respondem um exercício que envolve soma de frações desse jeito aqui? É usando o tal do MMC, não é? Eu pergunto, como que vocês tiram o MMC? Fatora eles. Fatora eles. O que eu quero discutir com vocês? É esse ponto aí da fatoração. Só para ficar bem claro. Normalmente eu pego o que está maior entre eles e vejo se ele é equivalente a eles. Se não for, eu só multiplico. Técnicas de resolução. É isso que eu quero discutir com vocês. Por quê? Porque o MMC a gente aprendeu sempre assim, ó. Eu venho aqui, coloco 3, 4 e 6 e vou fatorando ele em fatores primos, que a gente até discutiu isso daí, eu acho que naquela primeira aula que a gente teve. Que é sobre quais são os divisores aqui, né? Que para ser par, etc. Vamos lá, continuando. O que eu quero discutir com vocês, gente? Primeira coisa que eu quero desenvolver técnicas em vocês. Primeira coisa, olha se isso daqui primeiro, ó, qual que é o maior número aqui? O 6. O 6 é divisível por 3? É. É divisível por 4? Não. Então quer dizer que eu não posso pegar o 6 como mínimo útil comum, que não vai dar certo. Beleza? Outra opção. Agora, como eu sei que não dá, eu jogo eles aqui e faço a fatoração. E aí observa bem, né? Aqui vai dar 2, 3, 2 e 3, vai dar 2 de novo, 3, 1 e 3, e depois vai dar 3. Vai ficar 1 em 1. Então, o MMC vai ser 12. Não é isso? Só que tem outra técnica, gente. Qual que é a outra técnica? Se você não quer perder tempo fazendo isso aqui, o que é o MMC seu? 3 vezes 4 vezes 6. 3 vezes 4 vezes 6. Ou seja, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6, 72. E eu vou vir aqui e vou colocar então, 72. Aí você fala, professor, mas o que isso vai facilitar na hora do MMC? Presta atenção tanto que facilita, gente. O 72 não saiu da multiplicação desses 3. Quando eu divido 72 por 3, é só eu tampar o 3. Sobrou o quê? 4 e 6. Quanto que é 4 vezes 6? 24. Ou seja, então 72 dividido por 3, 24. 24 vezes 2, 48. Mais 72 dividido por 4. Tampa o 4, sobrou 3 e 6. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 5, 90. Menos 72 dividido por 6, vai dar 12. Porque tampa o 6, sobrou 12. 12 vezes 7, 84. E aí vai ficar, se eu pegar 90 menos 84, dá 6. 6 mais 48, 54 sobre 72. E agora, você vem aqui e simplifica. Você vai ver que vai chegar na mesma resposta se você tivesse usado 12. E por que eu estou falando isso, gente? Porque apesar de você ter que chegar no final e fazer simplificação, e que aí vai dar esse trabalhinho aqui no final, que você vai ter que dividir por 2, por 3, se for o caso, e continuar fazendo, isso daqui você não vai precisar fazer. Então, você vai economizar esse tempo. E aí você pode fazer direto. Então, quando você põe os 3 multiplicados, também vai dar certo. Pode fazer que dá. Tá? Aquilo ali sempre vai dar certo. Pode fazer por minha conta que vai dar certo. Beleza? Então você pode fazer. Vou mais além. E se eu não quisesse colocar o 72? Você não viu que 6 é divisível por 3? Esse não era o problema, que o 6 não era por 4? Então, esquece o 3, porque o 3 já está dentro do 6, e pega 6 vezes 4, 24. E você ia colocar o 24 aqui e ia dividir. 6 dividido por 3, e aí você ia fazer do mesmo jeito. É uma opção. Tá? Outra coisa que eu queria discutir com vocês. Se você sempre for fazer desse jeito aqui, que é o que vocês estão acostumados, qual que é o conselho que eu tenho para vocês? Vou apagar aqui e vou discutir com vocês aqui de novo. Aquela hora eu falei que o 72 saiu da multiplicação dos 3, não foi? O 12 não saiu dessa fatoração? Então, quando eu pego 12 dividido por 3, tampo o 3 aqui, sobrou quem aqui? 4. Então, quanto que é 12 dividido por 3? 4. Certo? E aí, 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4. Tampa o 4 aqui. Sobrou o quê? 3. 12 dividido por 3. Vezes 5. E por último, 12 dividido por 6. O 6 não é 3 vezes 2? Tampa o 3 vezes 2. Sobrou o quê aqui? 2. Então, 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 7.
Professor, aí era 12 dividido por 4, daria 3, né? Se eu multiplicou, deu 20 e era para dar 15, não era não? É mesmo, gente, desculpa, perdão. É porque eu já olhei e já estava pensando no próximo ali da divisão. Desculpa. 2,4 é 3. Perdão, mostrei lá que dava o 3 e usei o 4 depois, né? Usei 5. Não sei nem na hora que eu tirei 5, que nem 5 tem, né? Vamos lá. Ah, não, eu tampei o 3, né? E peguei o 4. Desculpa, fiz errado mesmo. Agora, se você somar aqui, você vai ver que vai dar muito parecido. Ó. 15 menos 14 vai dar 1 mais 8, 9. Vai dar 9 sobre 12. A mesma resposta, gente. Vou repetir. Se você pegar aqueles dois números que apareceu quando usou o 72 e pegar esses daqui agora e fatorar eles, em todos os dois casos, a resposta sua final vai ser 3 sobre 4. Garanto que vai ser. E aí a gente discute, então, técnica de resolução. E por que eu estou desenvolvendo aquela técnica em vocês de multiplicar e não fazer o MMC? Porque aí você vai pegar uma divisão, uma soma de frações, com isso aqui agora. 3 sobre x mais 2 sobre x menos 1 mais 3 sobre 4. Igual a alguma coisa. Como que tira um MMC quando envolve letra, gente? Como que eu vou fatorar quando envolve letra? Como vocês respondem aquilo ali para mim, aquela fração lá? (3 sobre x mais 2 sobre x menos 1 mais 3 sobre 4. Como que vocês responderiam aquela fração? Alguma ideia? Por isso que eu falei para vocês que se você aprende aquele método da multiplicação, fica mais fácil. Olha bem o que eu ia fazer para responder isso aqui. Ó. Você vem aqui e coloca como MMC a multiplicação deles. Então, vai ficar 4 vezes x menos 1. Ou seja, eu vou escrever desse jeito. Ó. 4 vezes x menos 1. Esse daqui é meu MMC. Ó. Esse daqui. E aí, vamos lá. Quanto que é 4 vezes x menos 1 dividido por x? Eu venho aqui e corto o x na minha resposta. Sobrou o quê? 4 vezes x menos 1. 4 vezes 3, 12. Então, aqui vai ficar 12 vezes x menos 1. Mais 4x, x menos 1 dividido por x menos 1. Eu corto o x menos 1. Sobrou o quê? O 4x. 4x vezes 2, 8x. Mais 4x, x menos 1 dividido por 4. Eu corto 4. Sobrou x é x menos 1. Vezes 3, então aqui vai ficar 3x, x menos 1. Agora eu posso cortar o denominador e vou responder aqui a parte de cima, que aí pode cair na equação de segundo grau, pode cair na equação de primeiro grau, e aí você vai responder igual vocês estão acostumados. Beleza, gente? Só abrindo aspas aí, desculpa, mas eu achei interessante, porque o colega mandou uma pergunta aqui, para tirar uma dúvida do MMC, e aí eu lembrei de discutir com vocês aquele conceito. Porque normalmente, quando fala em MMC, a gente só pensa no MMC na fatoração, e não é bem assim. Tem casos que talvez é mais interessante você multiplicar eles do que você ficar perdendo tempo em fatoração e ali fica mais fácil de responder. Ainda mais quando os números são pequenos, que igual tinha ali de 3, 4 e 6, que é número pequeno. Agora, se for número grande, aí realmente eu aconselho fazer a fatoração. Caso contrário, aquilo ali dá certo tranquilamente. Beleza? Professor, Pode falar. por que que nessa parte do 8x, o senhor não colocou que nem esse 12 e a parênteses, x menos 1 e fecha parênteses? Tá, vamos lá. É porque aqui, ó, quando você está pegando 4 vezes x menos 1 dividido pelo x menos 1, você está cortando o x menos 1, né? Sobrou só o 4x. 4x vezes 2 é 8x, ou seja, não tem duas coisas para esse 8 multiplicar. Diferente daqui, ó. Que aqui, quando você pegou 4 vezes x menos 1 dividido por x, eu cortei o x, não cortei? Só que sobrou 4 vezes x menos 1. Ou seja, 4 vezes x menos 1 não seria 4x menos 4, que você teria que fazer distributiva? Então, ia ficar 4 vezes 3, 12. 12 vezes x e 12 vezes menos 1. Ou seja, aqui agora você tem que fazer o chuveirinho, né? A tal da distributiva. Enquanto aqui não precisa. Porém, se ficar mais fácil entender, se quiser colocar o parênteses ali, pode colocar que não tem problema algum, tá? Ao contrário, se eu pensar em questão, por exemplo, de cálculo em calculadora científica, quanto mais parênteses você coloca, melhor é para a calculadora entender. Então, não sei que curso você pretende fazer, mas já estou imaginando que vocês vão passar, logicamente, no Enem, no vestibular,
ou em qualquer concurso que vocês queiram, e aí lá na atuação, como você vai ter que usar calculadora ou financeira ou científica, por algoritmo, você tem que, por obrigação, colocar o parênteses. Porque se você digita, por exemplo, 2 vezes x menos 1, ela multiplica o 12 pelo x e não multiplica pelo menos 1. Então, é obrigatório colocar o parênteses na calculadora para ela entender que é 12 vezes x e 12 vezes menos 1. Tá? Então, não está errado de jeito nenhum. Ao contrário, você está mais correta do que eu, para te falar a verdade. Porque o parênteses é ideal colocar. Tá? Ah, entendi. Obrigada. Pessoal, vamos lá. Número 8. Eu falei que ia responder o máximo que eu ia dar conta para vocês aqui. Conversei tanto que a aula já está acabando. Perguntinha. Talvez vocês já fizeram. Vocês deram conta de fazer essa número 8 aí? Dá. Deixa eu ver aqui. O x igual a 35, o y igual a 20 e o z igual a 55? Isso mesmo. Todo mundo deu conta de fazer, gente? Ou alguém não quer que eu responda ela? Que vocês deram conta? Pode falar. Não, só concordei que eu dei conta. Beleza. Então, x 35, y 20, z 55. Gente, alguém não deu conta, que se você não deu conta que você está com vergonha de falar aqui, vai no privado aí, me fala aí no chat, que aí pode ser aqui mesmo no Zoom, vai no chat aí que eu resolvo ela. Caso contrário, pode falar. Falta quantos minutos para ela acabar? Rapaz, tá faltando aqui nas minhas contas, nas minhas não, né? Do Zoom aqui tá faltando 3 minutos. Se tiver como fazer a 13, 13? se não tiver ninguém com dúvida nessa aí. Essa daqui tranquilo, gente, essa 8. Que aí, é aquilo que eu falei para vocês, não se preocupe que eu vou até marcar aqui na 9, que a partir da 9 aqui eu corrijo depois, tá? Eu vou gravar, ou então a gente põe outra aula extra dessa, a gente continua a correção. Pode ficar tranquilo que vocês não vão ficar sem corrigir não, tá? Se eu passei a lista, eu tenho a obrigação de corrigir com vocês. E quando eu falo corrigir, não é só passar gabarito não, gente. É corrigir mesmo, é discutir igual a gente tá fazendo. Pode ir para 13 então? Todo mundo concorda comigo? Com o colega? Pode? Vamos lá. 13. É uma que começa numa página e termina na outra, não é? Vou desenhar ela aqui então, rápido. Detalhe, se não der tempo de desenhar aquelas duas que eu falei que eu vou deixar como desafio, eu vou desenhar no quadro e mandar a foto no grupo para vocês fazerem, tá? Eu vou dar um prêmio aí para quem fizer primeiro, para quem terminar mais rápido. Vamos lá, 13. Triângulo ABC, vamos lá. A, BC, aqui, D, aqui é 60 graus. No triângulo ABC, exibido na figura a seguir, AD é bissetriz, então deixa eu escrever aqui, AD é bissetriz, do ângulo interno, e AD é congruente a DB. O ângulo interno de A é. Vamos lá. Olha bem, então. Ele falou que a AD é bissetriz. E só dele falar que é bissetriz, você já sabe, então, o seguinte. Ó. Eu vou chamar aqui de X e aqui também de X. Ou seja, se ele é bissetriz, quer dizer que o meu ângulo A ali foi dividido em duas partes. Ou seja, em duas partes e cada uma delas vale o mesmo tanto que é X. Correto? Certo. Beleza? Vamos lá. Além disso, falou que AD é congruente a DB. Então, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, deixa eu pôr de outra cor aqui para vocês entenderem. Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, ele falou que esses dois lados aqui são congruentes. Então, quer dizer que esse triângulo aqui é isósceles. Concorda comigo? Ou seja, ele tem dois lados iguais. Se ele tem dois lados iguais, ele também tem dois ângulos iguais, não é isso? Ou seja, se aqui é X, aqui também vai ser X. Concorda?